Olá a todos. Bom, pessoal, hoje vai ser a continuação do vídeo com relação a obras somente publicadas pela CPAD, que contenham citações que incentivem a pesquisa, no caso do livro de Enoque, caso específico aqui do livro de Enoque, né? Como eu fiz no primeiro vídeo, eu vou repetir agora aqui, primeiramente lendo um trecho da Confissão de Fé das Assembleias de Deus, para ficar bem claro, para não haver qualquer confusão, né? Nas páginas 27 e 28, não, 28 e 29. No ponto 5, na página 28, está falando sobre os livros apócrifos e pseudepígrafos. Diz o seguinte: não reconhecemos a autoridade espiritual dos livros apócrifos, nem dos pseudepígrafos, chamados pelos católicos romanos, respectivamente, de deuterocanônicos e apócrifos. O Senhor Jesus fez menção das escrituras sagradas dos seus dias, a Bíblia tripartida dos judeus, lei, profetas e escritos, e nelas não constam esses livros, pois nunca fizeram parte do Antigo Testamento dos judeus. Os livros apócrifos, palavra que significa escondido, apresentam erros históricos e geográficos, bem como anacronismos, além de ensinarem doutrinas falsas e práticas divergentes das escrituras inspiradas, a exemplo da oração pelos mortos, no caso de, acho que é 4 Macabeus. Os pseudepígrafos, palavra que significa falso escrito, foram produzidos por autores anônimos e espúrios que atribuíram indevidamente sua autoria a profetas e apóstolos. Então isso é o que diz a Confissão de Fé das Assembleias de Deus. Nada a acrescentar aqui. E tem um livro aqui que eu esqueci de ler no primeiro vídeo. Também seria bom repetir, né? Então eu vou ler aqui a História da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Um livrinho pequeno. Página 31. O título é CPAD se torna propriedade da CGADB, Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil. Aí diz, até a segunda metade da década de 40, a CPAD cumpria a missão de servir as igrejas das Assembleias de Deus no Brasil, imprimindo e distribuindo literatura, mas, de acordo com seus estatutos da época, não pertencia a qualquer igreja ou convenção em particular. Na Convenção Geral de 1946, realizada na Assembleia de Deus de Recife, Pernambuco, os convencionais decidiram que a CGADB se tornaria uma pessoa jurídica e que mudariam o estatuto social da CPAD para colocar a editora como propriedade da CGADB. Então foi na segunda metade da década de 40. A CPAD pertence às Assembleias de Deus. Eu vou começar aqui mostrando. O primeiro vídeo eu mostrei comentários das Bíblias publicadas pela CPAD e os livros menores, né? Foram muitos. Hoje eu vou citar aqui os mais volumosos, né? Eu vou começar citando aqui um que não cita propriamente o livro de Enoque, mas ele faz uma alusão que tem tudo a ver no caso de Enoque, porque faz menção dos anjos em Gênesis 6, 1 a 4, em conexão com Judas, versículos 6 e 7. No caso, é Guia do Leitor da Bíblia, página 901. Vou mostrar a capa já. Guia do Leitor da Bíblia. Uma análise de Gênesis a Apocalipse, capítulo por capítulo, de Lawrence O. Richards.
Na página 901, aqui em destaques, no item Anjos Perdidos, versículo 6 da Epístola de Judas, ele comenta assim: para muitos, essa passagem é uma referência aos anjos que abandonaram o reino espiritual e vieram para a terra. A literatura intertestamentária mostra que escritores judeus os interpretavam desta maneira, Gênesis 1 a 4. Este entendimento está fundamentado no versículo 7 da Epístola de Judas, que faz alusão ao tempo em que os anjos de Deus visitaram Sodoma e Gomorra e despertaram a cobiça dos homossexuais. É uma citação simples, mas não quis deixar passar batido essa passagem. Agora eu vou citar aqui um livro Compreendendo Todas as Parábolas de Jesus, um guia completo. Klein Snodgrass, um livro volumoso também. Eu já tinha citado alguns desses livros em outros vídeos, né? Acho que a maioria já citei. Mas como o assunto aqui é só sobre livros publicados pela CAPD, então eu fiz uma nova tomada. Na página 427 desse livro, compreendendo todas as palavras de Jesus, na página 427 e 428. E o título, ele está tratando sobre a parábola As Bodas e a Grande Ceia, Mateus 22, de 1 a 14, Lucas 14, 15 a 24. E na página 427, ele diz, o título é Material Útil de Fontes Primárias. Ele separa escritos canônicos e escritos judaicos primitivos. E aqui no último item, ele traz 1 Enoque 10, versículo 4, que fala assim: amarrai as mãos e os pés de Azazel e lançai-o na escuridão. Ele deve permanecer ali até o dia do juízo. Na 428, ele faz a outra citação do livro de Enoque. 1 Enoque 62, versículos 12 a 16. Os eleitos cearão, descansarão e se levantarão com o Filho do Homem para todo sempre. Aí segue. Então, o que eu quero dizer com isso? Aqui o autor citou material útil de fontes primárias. Acho que não precisa falar mais nada sobre isso, né? Eu vou citar também aqui um léxico grego do Novo Testamento. Essa obra, ela foi traduzida desta obra em inglês. Essa obra em inglês. Eu fiz um apanhado aqui dessa obra em português. Eu só encontrei 4 citações no livro de Enoque, né? Mas só que no inglês são 11 citações do livro de Enoque. Eu procurei com afinco, né? Não encontrei. Eu suponho que tenham sido cortadas algumas... tenha sido reduzido alguma coisa desse léxico, né? E eu separei aqui numa passagem, na página 627, 628. Oiketerion 6728. Final da página 627, o termo oiketerion, ele diz, uma morada, significa uma morada, habitação, residência, por exemplo, o céu, como a morada dos anjos, Judas 6. Os judeus posteriores supunham que muitos anjos abandonaram o céu por amor das filhas dos homens, Gênesis 2. Vide livro de Enoque,
Então, ali cita uma edição muito antiga, porque esse léxico é muito antigo. Então, eu vou aproveitar também e salientar aqui o seguinte, né? O versículo de Judas 6, ele é muito importante para as pessoas entenderem e não caírem na falácia de muitos comentaristas que banalizam o livro de Enoque e querem de qualquer maneira dizer que vincular, no caso, esses anjos do que trata Judas, versículo 6, com a queda de Satanás. O versículo 6 de Judas ele é bem claro, né? Vocês podem perceber isso no léxico, quando houver as palavras certas. Os anjos de versículo 6 de Judas, eles abandonaram o céu. Eles não foram expulsos. Eles abandonaram, eles deixaram sua habitação por vontade própria, atraído pelas mulheres. Então, preste atenção estudem a Epístola de Judas. Para aqueles que ainda aqui se negam a entender isso, eu entendo a palavra. Aos anjos que abandonaram a sua morada, a sua habitação, o seu domínio, abandonaram, não foram expulsos. Satanás e seus anjos foram expulsos do céu. Houve batalha no céu, como diz Apocalipse. Esses anjos da Epístola de Judas, eles abandonaram a sua habitação por vontade própria. Eu vou citar aqui uma passagem, é meio longa, né? No comentário Matthew Henry, comentário bíblico do Novo Testamento, Atos a Apocalipse, edição completa. Esse aqui é o volume de Atos a Apocalipse, Matthew Henry. Ele faz um comentário interessante. Página 956. Aqui está no item 2. Aqui no segundo parágrafo do item 2, ele fala o seguinte: nenhuma outra parte das Escrituras faz menção da profecia de Enoque, nos versículos 14 e 15 da Epístola de Judas. Aqui ele está falando da Epístola de Judas, né? Página 956. Mas então essa profecia se tornou escritura. Olha que profundidade isso. Por isso que a Epístola de Judas ela é muito assim, negligenciada por alguns, porque não tem como fugir, né? Eu mostrei em outros vídeos, né? Estudiosos renomados, dos mais famosos, né, que existem no mundo, dizendo que quando Judas citou o livro de Enoque, ele citou o livro de Enoque como escritura. Então aqui o Matthew Henry ele fala assim: nenhuma outra parte das escrituras faz menção da profecia de Enoque, versículos 14 e 15. Mas então essa profecia se tornou escritura. Um texto claro das Escrituras é prova suficiente de um ponto que precisamos crer, especialmente um ponto que esteja relacionado a uma coisa concreta. Mas em questão de fé, precisamente fé salvadora, Deus não achou por bem, bendita seja seu nome, provar-nos tanto assim. Não existe nenhum ponto básico da fé cristã verdadeiramente assim chamado que não esteja inculcado repetidas vezes no Novo Testamento, que nos permite saber o que o Espírito Santo faz e, consequentemente, em que devemos colocar a nossa maior ênfase. Alguns dizem que essa profecia de Enoque foi preservada pela tradição no judaísmo. Nesse caso é o livro de Enoque. Outros acreditam que Judas foi inspirado na hora com a notícia dessa profecia. Seja como for, é certo que essa profecia existia desde os tempos antigos e foi recebida universalmente na comunidade judaica do Antigo Testamento e acabou se tornando um dos pontos principais do credo do Novo Testamento.
Observe, a vinda de Cristo para o julgamento foi profetizado já na época dos patriarcas e foi, portanto, já naquela época uma verdade recebida e reconhecida. Eis que é vindo o Senhor em suas santas meridas, tal, e continua. Vocês vejam a importância da Epístola de Judas. Ela é testemunha da primeira profecia no caso da vinda de Jesus, especificamente. Olha que preciosidade. Vou citar agora o estudo no vocabulário grego do Novo Testamento, volume 1, de Vicente. Na página 619 a 620, esse aqui ele faz uma citação do livro de Enoque, porque eu sempre digo, muitos negam que Judas tenha citado o livro de Enoque. Aqui ele faz um relato do livro de Enoque e acho que não compensa ler, seria muito repetitivo, né? Mas quem quiser olhar na sua edição, quem tiver essa edição, a página 619 a 620. Vincent, volume 1. Agora eu vou citar Comentário Bíblico Pentecostal, Novo Testamento, volume 1, Mateus, Atos. Editado por French L. Harrington e Roger Stronstad. Na página... Aqui são duas citações que eu vou ver se eu consigo citar. Página 122, volume 1. E aqui eu não quis riscar o livro, eu fico um pouco perdido aqui. Aqui ele vem falando na página 122, falando da palavra escolhidos, de Mateus 22,14. Pode ser termo para aludir à comunidade messiânica de salvação e não tem um propósito de ser uma declaração sobre predestinação. Essa palavra é usada deste modo no Novo Testamento, na literatura de Qumran e no livro pseudepígrafo de Enoque. A eleição ao longo do Evangelho de Mateus é pressuposta na ação de Deus e na resposta do povo, total. Eu poderia ter lido antes, né, mais coisa. 1, 2, 2, eu acho que... eu vou ler outra parte. Ficou assim meio curtinho, mas já é válido. Página 68. Na página 68, falando do demoniado, os endemoniados gadarenos, né? Quando aquela expressão antes do tempo, né? Quando o demônio fala que Jesus veio incomodar ele antes do tempo, Mateus 8, 29, a expressão antes do tempo, Mateus 8, 29, diz respeito à ideia comumente mantida no judaísmo e no cristianismo de que o tormento desses espíritos malignos ocorrerá depois do julgamento do tempo do fim. Exemplo, Apocalipse 14, 10, 20, 10 e 1 Enoque 12, 1 a 6. Então vocês vejam, né, o autor aqui ele coloca o livro de Enoque como fonte para se pesquisar realmente. Volume 1. No volume 2, nas páginas 84 e 85. O assunto aqui é Romanos, capítulo 11.
E quando Paulo vem dizendo assim, lá no 11, versículos 7 e 8 e depois o 11. E Paulo diz assim, né? Quer dizer então, o que quer dizer então? Israel não conseguiu aquilo que buscava, mas os eleitos o obtiveram. Os demais foram endurecidos, como está escrito. Deus lhes deu um espírito de atordoamento, os olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. E no versículo 11, o apóstolo Paulo continua. Novamente pergunto, acaso tropeçaram para que ficassem caídos? De maneira nenhuma. Ao contrário, por causa da transgressão deles, veio a salvação para os gentios, para provocar ciúmes em Israel. E aqui na páginas 85 e 84 e 85, tem uma citação aqui que ele faz de Enoque. No item 3, ele fala assim, a relação descrita entre a nação de Israel e os gentios, no plano da salvação de Deus, sugere que Paulo pensa que os judeus cumprirão seu papel divinamente designado de trazer bênção para as nações. De dois modos diferentes. Como já estava acontecendo, a transgressão dos judeus dá tempo de salvação para os gentios. Aí eu vou pular aqui para um pouco antes do item 4, ele fala, a bênção grande e final de Israel para o mundo será desencadeada no final dessa era e no começo do mundo por vir. Item 4. O conceito apocalíptico de plenitude é aplicado a judeus, versículo 12, e gentios, versículo 25. Podemos entender sua palavra no sentido qualitativo, como comprimento, ou no sentido quantitativo, como número completo. Certamente, o último significado que é apropriado em relação à plenitude dos gentios, visto que o versículo 25 se refere à plenitude como algo que está vindo, esta palavra sugere que há um número predeterminado de gentios que devem ser salvos antes que o período do endurecimento dos judeus acabe. Se a plenitude dos judeus está relacionada com um número predeterminado, então podemos conjecturar que o mesmo diz respeito com a plenitude dos judeus no versículo 12. Assim, certo número de judeus deve ser salvo antes que o mundo acabe. Era concepção comum entre os escritores apocalípticos que a inauguração do mundo dependia da consecução de certo número de eleitos, a quem Deus tinha predeterminado que fossem salvos. Lê, no caso 4 Esdras 4, 35 e 37 e 1 Enoque 47, versículo 4. A leitura foi extensa, mas sim que ler para poder ficar mais claro para vocês, né? Então, assim, confirmando as páginas 84 e 85 para poder entender a citação da página 85. Volume 2. Comentário Bíblico Pentecostal do Novo Testamento. Romanos, Apocalipse. Agora, comentário do Novo Testamento, aplicação pessoal. Volumes 1 e 2. No volume 1, página 531. Vou dar uma pausa para achar. Eu tive que dar uma pausa aqui. Aqui na página 531, o comentarista ele fala o seguinte: a tradição popular sobre a origem e o aparecimento do Messias provavelmente veio do que está registrado em 1 Enoque 48, 6. Aí continua. No caso, volume 1, comentário do Novo Testamento, aplicação pessoal, volume 1. Volume 2.
Página 809. Aqui eu vou ler sobre Judas na página 809, a introdução. As saudações de Judas 1 a 2. É uma introdução. A carta de Judas concentra-se na apostasia, quando as pessoas se afastam da verdade de Deus e adotam falsos ensinamentos. Judas lembrou os seus leitores do julgamento de Deus sobre aqueles que, no passado, tinham deixado a fé. Esta carta adverte contra os falsos professores, neste caso, provavelmente aqueles que estavam promovendo uma forma precoce de gnosticismo. O gnosticismo opunha-se a duas doutrinas básicas do cristianismo: a encarnação de Cristo e o chamado a ética cristã. Judas escreveu para combater esses falsos ensinos e para encorajar os seus leitores a seguirem a verdadeira doutrina e a conduta correta. Lembrando, citando o livro de Enoque e a Assunção de Moisés. Vejam a importância da Epístola de Judas e o que ele citou. Na página 812, aqui vocês podem ler depois, né? Vou ler aqui, né? Falando da Epístola de Judas 1.6, né? Aqui na página 812, fala assim: esse segundo exemplo de punição de Deus pela desobediência descreve certos anjos, não aqueles que vivem no céu e glorificam a Deus, mas aqueles que não ficaram dentro dos limites da sua própria autoridade, mas abandonaram o lugar que moravam, onde moravam. Vejam bem, abandonaram o lugar que moravam, não foram expulsos. Satanás e seus anjos foram expulsos. Essa classe de anjos, eles abandonaram o seu domicílio. E vivendo, sendo anteriormente puros, santos e vivendo na presença de Deus, eles cederam ao orgulho e se uniram a Satanás. Aqui o autor ele faz essa mistura. Ele vincula esses anjos como sendo a mesma de Satanás. É por isso que eu quis ler. Eles deixaram as suas posições de autoridade e sua residência com Deus, o que resultou na sua perdição final. Pedro explicou que Deus não perdoou os anjos que pecaram. 2 Pedro 2,4. Vejam bem, né? Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas no caso, os anjos, há uma decisão tão clara sobre isso, que se rebelaram e que pecaram. A Epístola de Judas, versículo 6, ela desmonta esse argumento. Os estudiosos discordam quanto a que rebelião de Judas está se referindo. Poderia ser aos anjos que se rebelaram com Satanás, ou, mais provavelmente, aos pecados dos filhos de Deus, escritos em Gênesis. Aqui sim, mas aqui ele está sendo honesto, ele está, claro, é honesto, ele está citando a posição de outros estudiosos. Provavelmente aos pecados dos filhos de Deus, descritos em Gênesis 6, 1 a 4, uma interpretação dada no livro apócrifo de Enoque, em que os anjos vieram à terra e tomaram mulheres como parceiras sexuais. Veja Apocalipse 12, 7. Embora não esteja na Bíblia, a teologia judaica desta época afirmava que alguns anjos caídos, demônios, eram mantidos acorrentados, em alguns eram livres para perambular por esse mundo. Aí segue. Então, no caso, ele citou a interpretação, o que ele acha, né, praticamente, e o que outros estudiosos acreditam, né? Porque vocês forem estudar a Epístola de Judas, não tem como fugir.
existe uma distinção entre anjos que deixaram sua habitação por vontade própria e aqueles que foram expulsos por rebelião. Eu vou citar agora o dicionário bíblico Wycliffe. Eu já citei esse dicionário nos primeiros vídeos, né? Mas como só sobre literatura da CPAD, né? Aqui, no caso, página... Eu já tinha mostrado no primeiro vídeo, mas quem quiser depois dar uma olhadinha, eu separei aqui só essas páginas em vermelho. Na página 14 fala sobre o Hades e o Sheol. No caso, o título aqui é Seio de Abraão. O Seio de Abraão. Eu vou deixar para vocês, lerem, no caso todo, né, vale a pena ler o item todo, para não ficar assim, mal compreendido. Vocês podem ler aqui na página 14, sobre Abraão, o seio de Abraão, no caso, e na página 8, sobre a palavra abismo. A palavra abismo, entre muitas, né? Então vocês pesquisam aqui na dicionário Wycliffe. Aqui tem a 462. Comentário histórico-cultural do Novo Testamento. Essa aqui é uma edição antiga, né? Lawrence L. Richards. Esse aqui foi publicado pela CPAD. Esse aqui foi 2009. Aqui está marcado a 5ª edição. Página 462. Aqui na página 462, ele fala assim, a doutrina da retribuição divina está bem estabelecida nas Escrituras. Ele cita Salmos 137:8, Isaías 66:6, Romanos 12:19 e Hebreus 10:30. É também uma linha principal nos escritos intertestamentários judaicos, como na seguinte citação do primeiro Enoque, que data de aproximadamente 200 anos antes de Cristo. Eu vou ler aqui o trecho. Já me citou, né? Essa aqui é a citação do livro de Enoque. O grande santo sairá de sua habitação e o Deus eterno caminhará dali para o monte Sinai. E ele aparecerá com seu exército. Sim, ele aparecerá com seu exército poderoso do céu dos céus. E todos os vigilantes temerão e se abalarão. E aqueles aqueles que estão se escondendo em todos os confins da terra, aqui ele usa a palavra cantarão, eu não sei se está errado essa palavra. E o grande medo que faz tremer se apoderará deles até os confins da terra. E as altas montanhas serão abaladas e cairão e se desfarão. E os altos montes serão postos abaixo e se derreterão como cera diante do fogo. E a terra será totalmente feita em pedaços, e tudo que há na terra perecerá, e haverá juízo sobre todos. Eis que ele vem com as miríades de seus santos, para executar juízo sobre todos e para destruir os ímpios, para condenar toda a carne, por todas as obras de impiedade que fizeram, e pelas palavras orgulhosas e duras que os pecadores que não o temem falaram contra ele. Aqui está citando Enoque de 1, 4, 7 e 9. Então, mais uma vez, o autor
não está citando à toa aqui. Está incentivando a pesquisa. Porque senão seria um fanfarrão, né? Citar por citar. Isso não seria um estudioso, né? Sério. Aliás, nem precisa usar a palavra sério, não seria um estudioso. Aqui no caso vou citar a Guia Cristão de Leitura da Bíblia. Publicado, que é um livro fundamental para todos os seguidores de Jesus Cristo, que recomendo de todo o coração. J.I. Packer. Um livro muito bem produzido, pesado, capa muito bem, folhas boas. Página 398 e 399. Aqui no panorama, né, a página 398, né, diz o seguinte: a Epístola de Judas é uma advertência solene do julgamento de Deus sobre aqueles que afirmam ser cristãos, mas que não vivem de maneira piedosa. Deus, todavia, demonstrará misericórdia por aqueles que confiam em Jesus Cristo e fazem todo o esforço para se manter espiritualmente saudáveis. Então, é bom sempre ler essas introduções à Epístola de Judas para ver a sua importância, né? Em defesa da fé, da boa doutrina. Tem outra parte aqui, né? O histórico. Judas conhecia bem seus leitores, verso 3. Veja também, amados, no verso 17 e 20, o que sugere que estava escrevendo para congregações específicas com as quais tinha um relacionamento especial, em vez de escrever uma carta mais genérica. Seus leitores já tinham ouvido pelo menos 2 apóstolos falarem em pessoa, versos 17 e 18. A certeza de julgamento, aqui na página 399, ele cita a profecia de Enoque sobre a certeza do julgamento de Deus, versículos 14 e 15, referindo-se ao escrito judaico não bíblico, o livro de Enoque. Então, ele não citaria à toa, como eu canso de dizer, né? Aqui tem uma obra muito boa da CPAD, nova, Dicionário da Vida Diária, na Antiguidade Bíblica e Pós-Bíblica, completo, em um volume, de A a Z. É publicado por Edwin Yamauchi e Marvin R. Wilson. É uma obra espetacular, que ele vem assim trazendo os itens, né? E ele coloca em vários contextos, né? Nos seus contextos, né? Eu tinha impresso todas as páginas que faz citações, não estou achando aqui. Uma pena. Não sei onde eu coloquei, mas é uma pena. Eu vou citar aqui. Mas eu vou ler para vocês, porque isso aqui vale a pena. Quem tiver essa obra, vale muito a pena ler com carinho. Por exemplo, a palavra feitiços, né? Página 99, por exemplo. Começa na página 96. Afrodisíacos e feitiços eróticos, por exemplo, vai. Aí ele vai trazendo em vários contextos. A, o Antigo Testamento. B, o Novo Testamento. C, o mundo do Oriente Próximo. D, o mundo greco-romano. E, o mundo judaico. Aqui no caso de afrodisíacos e feitiços eróticos, no mundo judaico, ele diz o seguinte, né? O livro de Enoque traz os anjos caídos ensinando magia às mulheres, ensinando-lhes sortilégios, encantamentos e a divisão de raízes e árvores. 1 Enoque 7:1. Aí ele continua. Então vocês percebem, né? É um livro sensacional nesse ponto. Eu vou ler para vocês aqui
Na página 99, ele trata de feitiços. Eu vou citar as páginas que ele cita no livro de Enoque. Página 99, feitiços. Página 237, árvores. Página 248, astrologia. Página 293, banquetes. Página 352, bibliotecas, livros, menção. Página 387 e 388, calendários. Página 539, cosméticos. Página 584, demônios. Página 780, herança. Página 955, magia. Página 995, medicina e médicos. Páginas 1116 e 1117, morte e a vida após a morte. Página 235, peixe e pesca, gigantes. Página 1261, plantas e flores. Páginas 1379 e 1380, riqueza e tristeza. Página 1467, sonhos. Eu acho que eu tinha separado aqui a páginas 1116. A vida após a morte. Falando sobre a vida após a morte, né? O livro dos vigilantes, 1 Enoque, capítulos 1 até o 36, do terceiro século a.C., dá a mais detalhada descrição judaica da vida após a morte. Enoque é levado em uma visita guiada e mostra as várias moradas dos mortos no oeste. De acordo com 1 Enoque, Deus despertará os espíritos dos justos israelitas que aguardam a ressurreição. Ali cita uma passagem de Enoque: o justo despertará do seu sono, ele se levantará e andará nos caminhos da justiça, e todo o modo de sua conduta será em bondade e generosidade para sempre. Ele, Deus, no caso está entre parênteses, preciso ler na minha edição, será generoso para com o justo e lhe dará a retidão eterna. Ele dará autoridade e julgará com bondade e justiça. E eles, ou ele, andarão na luz eterna. O pecado e as trevas perecerão para sempre, e nunca mais serão vistos daquele dia para todo sempre. 1 Enoque 92, de 3 a 5. Os justos viverão em uma terra transformada. 1 Enoque 45, 4 e 5. Há uma prisão de fogo para os anjos caídos. 1 Enoque 21. Que serão lançados em um abismo de fogo. 1 Enoque 54, 6. E há uma morada para os ímpios. 1 Enoque 22, 9 a 14. Que, após o julgamento, serão condenados ao castigo eterno no Sheol, agora considerado como inferno. 1 Enoque 103, 7. Aí segue. Esse livro é um espetáculo. Teologia Sistemática, uma perspectiva pentecostal, de Stanley Horton. Página... São várias páginas, mas eu escolhi a página 311. Aqui faz uma citação, 311. O livro apocalíptico de 1 Enoque, que apesar de alegadamente escrito por Enoque, foi escrito no século I a.C. Vocês percebem que aqui deve ser uma edição antiga, o editor deve ser originalmente antigo, porque o livro de Enoque no mínimo já é 4 séculos antes de Cristo. É a parte mais antiga, até muito mais. Então ele fala assim: o livro apocalíptico de 1 Enoque, que apesar de alegadamente escrito por Enoque, foi escrito no primeiro século antes de Cristo, não faz parte das escrituras inspiradas. Mesmo assim, num sentido histórico, contribui para a nossa compreensão do progresso do pensamento apocalíptico. Diz o capítulo 46. Não sei se vocês comeram alguma palavra aqui. Ah, está aqui.
Diz o capítulo 46, e vi ali alguém que tinha a cabeça de Dias, e a sua cabeça era branca como lã. E com ele havia um outro ser cujo semblante tinha a aparência de um homem, e o seu rosto estava cheio de graça. Aqui ele usa a palavra graciosidade. Não sei porquê, mas a palavra é graça. Acho que é a primeira vez que se usa esse termo. E o seu rosto estava cheio de graça, esse é o termo certo, como um dos santos anjos. E perguntei ao anjo que ia comigo, e que me mostrava todas as coisas ocultas a respeito daquele filho do homem. Quem era ele, quem ele era, de onde ele vinha e por que ele ia com a cabeça de Dias. Aí segue, né? Você vê, são comentários sobre o livro de Enoque, que não são à toa, né? Tudo isso para mostrar que não é um bicho de 7 cabeças. Aliás, é importante. E vocês veem também, né? Existe uma falácia de muitos, né? Como eles não veem, não têm desculpa, não tem como esconder a importância do livro de Enoque, eles usam aquela falácia, é um livro de importância histórica. Interessante, né? A primeira citação que se fala da vinda de Jesus, clara, nítida, né? É só histórico. Interessante, né? Aqui tem a coleção também, comentário bíblico Beacon, no Novo Testamento, são 6 volumes, de 6 a 10. Não, são 5 volumes. Nos volumes 7, 8 e 10. No volume 7, volume 7, página 228, né? Volume 7, página 228. Aqui quando os judeus entregaram Jesus a Pilatos, né? Diante do governador, eles o negaram, quando Pilatos estava determinado a fazer com que ele fosse solto. Essa afirmação está perfeitamente de acordo com os relatos expressos nos evangelhos. O santo e o justo são títulos messiânicos, conforme Isaías 53:11. Aí cita, no livro apócrifo de Enoque 38:2 e 53:6, o Messias é chamado de o justo. Tal. Aí continua. Vocês veem, né? Ele cita o livro de Enoque, capítulo e versículo. Para que ele citou isso? Para a pessoa pesquisar, ler. Seria como disse, se a pessoa cita uma obra que não é para ser pesquisada, como eu disse, seria um fanfarrão, né? Não seria um estudioso, um pesquisador sério. No volume 8 de Romanos, a 1 e 2 Coríntios, na página 199, vocês vão encontrar aqui, na nota 19, referente à página 44. Repetindo, na página 199 é a nota 19 que se refere à página 44. Que ele fala assim, ele cita assim, né? Ele fala assim, Sunday e Headland citam como paralelo o 1 Enoque 99:8-9. E eles se tornarão sem Deus pela tolice dos seus corações, e os seus olhos se cegarão pelo medo dos seus corações e pelas visões dos seus sonhos. Por isso eles se tornarão sem Deus e medrosos, porque realizam todas as suas obras em meio à mentira e adoram uma pedra. Falando da idolatria. Na página 44, então, vamos ao texto, né? Ele está falando assim, a consequência imediata da auto-idolatria é o obscurecimento do seu poder de raciocínio.
como os homens se afastam de Deus, em seus discursos se desvanecem, e o seu coração insensato se obscureceu. Dialogismos, né? É quase sempre usado, a palavra grega, né? Tanto na Septuaginta quanto no Novo Testamento, em um sentido do ruim, de razões e especulações perversas e egoístas. A versão NASB traduz o texto como se enfatuaram nas suas especulações. Coração, cardia, tem um amplo uso, é o órgão do sentimento total, aí segue, né? Então, na página 199, tem uma nota 19, que se refere à página 44, volume 8. E no volume 10, páginas 417. Aqui eu não vou ler, porque teria que ler muito atrás, ficaria muito extensa a leitura. Eu acho que não seria assim proveitoso. É uma leitura meio complexa de Apocalipse. Ele vai citar o erudito irlandês R.H. Charles. Então eu vou citar aqui as páginas. Na página 355, 356, ele coloca Judas citando o livro de Enoque, em seguida segue-se aquele mantra, né? Comparando Paulo citando filósofos gregos, né? É um mantra que virou eu digo a tradição anti-enoquiana, né? Citando, você comparar uma citação da vinda de Jesus, comparar com Paulo citando filósofos gregos, é um absurdo dos absurdos, né? Aqui no Norman Geisler, ele faz algumas citações, página 478. Aqui, na verdade, na página 478, eu vou ler assim, que no intuito de praticamente desmerecer o livro de Enoque, há uma confusão aqui, há um choque de palavras, de entendimentos aqui, sabe? Na página 478, ele diz o seguinte, né? Pode haver alusões aos apócrifos no Novo Testamento, mas não existem citações claras extraídas deles. Aí eu faço uma pergunta, né? Antes de continuar. A Epístola de Judas, versículos 14 e 15, há alguma dúvida sobre ele citando a volta de Jesus? Aí ele continua. Não existe nenhuma citação clara feita a partir de qualquer livro apócrifo, aceito pela Igreja Católica Romana. Aqui, tudo bem, aqui está partindo para cá, os livros deuterocanônicos, né? Aí ele vai. Existem, obviamente, alusões às obras pseudepígrafas, no caso aqui, que cabe Enoque aqui, que são rejeitadas tanto pelos católicos quanto pelos protestantes. Como, por exemplo, o livro de Enoque, Judas 14:15, e a Assunção Corpórea de Moisés, Judas 9. Existem também citações feitas a partir de poetas e filósofos pagãos, Atos 17:28, título 1:12, 1 Coríntios 15:33, mas nenhuma dessas é citado como sendo escritora. É uma infantilidade inacreditável. Todo respeito ao teólogo Norman Geisler, mas isso eu falaria pessoalmente para ele. É uma afirmação tão infantil, mas deixamos para lá, né? A página 118, no volume 2 do Norman Geisler, Teologia Sistemática, confirmando o volume 2, Norman Geisler.
Nota 44. Aí está falando também assim, algumas pessoas argumentam que os anjos podem se casar, com base em Gênesis 6, 1 a 2, onde os filhos de Deus, que conforme Jó 1,6, 2,1 e 38,7 são anjos, se deram em casamento com as filhas dos homens. O Antigo Testamento grego, a Septuaginta, traduz esse versículo, Gênesis 6, 2, como anjos. E o Novo Testamento parece também se referir a esses como anjos, segundo Pedro 2,4, Judas 6,7. Aí ele fala, entretanto, existem outras interpretações possíveis das passagens de Gênesis 6, tal como os filhos de Deus sendo crentes ou homens ilustres da época, que é totalmente descartada. Claro, o autor aqui está sendo honesto, né, citando os entendimentos, né? Além do mais, mesmo que se trate de uma referência a anjos, eles podem muito bem ter sido anjos decaídos que possuíram os corpos de seres humanos, os quais então se casaram, né? Então, aí vai são as interpretações infantis, né? Como como o professor Olavo de Carvalho, uma vez ele disse, né? Eu dei muita risada, né? Ele fala assim, o camarada, fazer com que você não acredite em uma coisa assim difícil, eles querem que você acredite em uma coisa impossível. Em outras palavras, né? Eu dei muita risada ali. Era muito, assim, muito engraçado nas suas colocações, mas cabe muito isso, né? A pessoa quer negar uma coisa difícil e quer que você, fazendo você entender, aceitar uma coisa impossível, inacreditável. Então, pessoal, eu consegui mostrar essas obras mais pesadas, porque ia tomar muito espaço. Então, no primeiro vídeo, repetindo, no primeiro vídeo eu citei os comentários das Bíblias publicadas pela CPAD e aquelas obras menores, que eram muitas, né? E hoje eu fiquei com as obras mais volumosas. Espero que tenha ficado claro e o principal de tudo, né? Eu quero deixar bem claro, repetindo o que eu sempre falo, o livro de Enoque, eu ia fazer só um vídeo, o primeiro vídeo que eu fiz, que era para deixar claro como é a versão correta do livro de Enoque, porque por aí 99,5% das edições que circulam por aí seria assim, um livro sem pedigree. São publicados por aventureiros, né? E com capítulos e versículos tudo fora de ordem, como eu expliquei bem no primeiro vídeo, né? E vim explicando ao longo do tempo. Então, esses vídeos que eu estou fazendo sobre o livro de Enoque não é fanatismo, é simplesmente mostrando mostrando pelas obras, né? Pelos que os comentadores conceituados fazem, né? Mostrando que ele é um livro que deve ser estudado. Tanto que o próprio apóstolo Judas citou, né? E ele o tinha como escritura sagrada. Isso podem negar, tal, mas não tem como, está lá escrito, né? Tanto é que na batalha da separação dos livros que formariam o cânon sagrado, isso pesou muito, né? Quem citou esse livro, né? Judas, irmão de Jesus. Então, por isso que eu sempre digo, né? Em particular, estudem bem a Epístola de Judas, né? É tão fantástica, ela traz tanto ensino, tanta vacina contra as coisas erradas, né? E assim, pessoal, então acho que eu terminei essa missão de falar sobre literatura da CPAD, que é
É a igreja a qual eu nasci, né? Aprendi na Assembleia de Deus, então eu conheço o pensamento de muitos, né? Muitos são céticos com relação à literatura extra, né? Extra bíblica, né? Então, eu espero que eu tenha sido claro na exposição, né? E ficamos por aqui então. Até a próxima.